Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, que caminho você tem trilhado ultimamente? A voz de quem que você tem ouvido? A voz do mundo ou a voz de Deus? Se nós não sabemos a voz de quem ouvir, não saberemos que caminho nós devemos seguir. Nós não iremos discernir se estamos trilhando um caminho de morte ou um caminho de vida. Por que um caminho de morte? Porque o pecado, ele não faz nada mais do que destruir a nossa vida e das pessoas que estão à nossa volta. O pecado, ele nos aprisiona de uma maneira que a gente não consegue se libertar dele sozinho, a gente precisa de ajuda. E só Jesus, claro, pode ajudar a gente, né? Os nossos familiares, que nos incentivam a mudar cada vez mais. Por que eu tô dizendo isso? Eu tenho meu irmão, eu ia dizer uma pessoa, mas vamos ser sinceros. O meu irmão, ele se encontra numa situação que muitos jovens se encontram hoje em dia, né? E por mais que ele já tenha tentado sozinho, ele não consegue. Ele precisa da ajuda de Jesus e de pessoas que incentivem ele a caminhar para mais perto de Jesus. E quantas pessoas não se encontram assim hoje em dia, né? Necessitadas de ajuda, de acolhimento e não de julgamento. Porque quem somos nós para estar julgando as pessoas? Todos nós somos pecadores. O fato de nós termos nos convertido a Jesus não faz com que deixamos de ser pecadores. Nascemos pecadores, iremos morrer pecadores. Só que assim como Jesus nos libertou, a gente tem que levar Jesus até as outras pessoas para que elas também sejam libertas. A gente tem que levar até elas o caminho da salvação que só é encontrado em Jesus. Desculpa, gente. Que a gente só encontra em Jesus. Ninguém mais pode nos libertar dos nossos vícios, dos nossos pecados e nos levar ao caminho da vida eterna, a não ser Jesus Cristo. Porque a direção que o mundo nos leva sempre será para o pecado. O mundo, as leis, as regras do mundo são contrárias à palavra de Deus. Então, este é um caminho muito perigoso. É um caminho largo, né? Tem um caminho estreito, tem um caminho largo. O caminho largo é mais fácil de ser seguido, né? As nossas vontades são satisfeitas, os nossos prazeres. Porém, é perigoso porque o caminho que o mundo nos oferece não nos leva em direção à salvação, não nos leva em direção a Jesus Cristo, mas sim a nos afundarmos cada vez mais, a viver em pecado, a contaminar o nosso ser. Ao invés de santificar, ele vai destruir e vai nos aprisionar ao ponto de que a gente chegue a pensar, não tem mais saída para mim, eu não consigo mais sair desta vida, então o único jeito que tem é me render a ela. Mas não. Sempre tem uma saída quando a gente se arrepende verdadeiramente. Jesus, ele sempre vai estar disposto a nos perdoar. Lá em Romanos, capítulo 6, versículo 23, vai nos dizer que o salário do pecado é a morte. Ou seja, o único lugar que o pecado vai nos levar é para um caminho de morte, de destruição, que vai nos afundar cada vez mais, nos sujar cada vez mais. Já com Jesus, não. Com Jesus, a gente encontra a salvação. Com Jesus, porque ele é o caminho, né? A palavra de Deus vai dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chegará ao Pai a não ser por meio dele. Então, Jesus é o caminho que nos leva à salvação. O caminho que nos leva até o coração de Deus. Ele é a verdade que nos liberta das prisões que o mundo quer nos colocar, do pecado. Porque a verdade que Jesus nos apresenta, que é através dessa palavra, claro, vai nos mostrar que nós podemos sim dizer não para o pecado e que não é os prazeres da nossa carne que tem que nos dominar, e sim o Espírito Santo que tem que prevalecer em nós, a liberdade que Cristo nos dá através da sua palavra. Ele é a vida. Por que ele é a vida? Porque ele se entregou por nós, por todos nós, por amor a cada um de nós, porque Jesus não olha para o seu pecado, ele olha para o nosso coração. Jesus quer o nosso coração, ele quer nos limpar, quer nos sarar, quer curar cada um de nós, ele quer nos dar uma nova vida, quer nos ajudar, ele quer nos transformar, ele quer nos levar, nos direcionar
ao caminho que nos leva à vida eterna. Quer dizer que quando a gente se arrepende verdadeiramente, a gente se liberta do pecado e não volta mais às velhas práticas. A gente todo dia, está lutando, se esforçando para se santificar e não voltar a fazer as mesmas práticas, mas sim ter uma vida transformada e se deixar ser direcionado por Jesus e pela palavra dele, é claro. Porque a palavra de Deus vai nos dar direcionamento, vai nos instruir a como viver verdadeiramente em Cristo Jesus, porque fora de Cristo não há vida. Eu espero que vocês tenham entendido a mensagem de hoje e que vocês pensem bem, reflitam e analisem que caminho vocês têm trilhado. Se vocês têm trilhado o caminho do pecado que vai te afastar de Deus, se vocês têm trilhado o caminho que Jesus preparou para nós, que vai nos levar para a vida eterna. O caminho estreito, ele é difícil de passar. Nós temos acesso gratuito a ele, mas é difícil de passar porque ele exige renúncias e nem todo mundo está pronto para renunciar a algo. Mas eu sei que se você verdadeiramente estiver disposto a amar a Jesus como ele te ama, a renunciar por ele, eu tenho certeza que você vai ter a sua vida grandemente transformada e vai trilhar o caminho que ele tem preparado para você. É só você dizer sim para ele. Só Jesus pode te levar ao caminho da vida eterna, ao caminho que vai salvar a sua vida. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima!